Imagine comprar uma casa por apenas R$ 8.000. Parece impossível, mas em algumas pequenas cidades do Brasil isso já aconteceu. Com casas abandonadas, programas para atrair novos moradores e imóveis antigos à venda por valores simbólicos, alguns municípios estão oferecendo oportunidades que muita gente nem imagina que existam. Mas quais são esses lugares? E será que realmente vale a pena? No vídeo de hoje você vai conhecer 7 municípios do Brasil onde é possível encontrar casas por cerca de R$ 8.000. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Prudentópolis, Paraná. Localizado na região centro-sul do estado do Paraná, o município de Prudentópolis se destaca por possuir um território extenso, grande quantidade de comunidades rurais e um número significativo de imóveis antigos que acabaram ficando desocupados ao longo dos anos. Esse fenômeno ocorreu principalmente porque muitas famílias migraram para cidades maiores em busca de trabalho, deixando para trás casas simples construídas décadas atrás. Como resultado, algumas dessas propriedades passaram a ser vendidas por valores muito abaixo do mercado imobiliário tradicional, principalmente em áreas mais afastadas do centro urbano. Em alguns casos registrados em anúncios locais e negociações diretas entre proprietários, casas simples ou bastante antigas já foram anunciadas por valores que podem variar entre aproximadamente R$ 8.000 e R$ 20.000, especialmente quando precisam de reforma estrutural ou regularização documental. Outro fator que influencia esses preços baixos é o custo relativamente acessível de terrenos e imóveis na região rural do município, onde a demanda imobiliária é menor e muitas propriedades acabam sendo negociadas diretamente entre moradores, sem intermediação de grandes imobiliárias. Casas pequenas de madeira ou alvenaria simples, construídas em terrenos amplos, podem ser encontradas por valores que muitas vezes representam apenas o preço do terreno, já que a construção existente frequentemente precisa de melhorias. Além disso, em determinadas situações, compradores podem negociar condições adicionais como assumir pequenas dívidas municipais ou custos de regularização em troca de um valor final ainda mais baixo, o que faz com que algumas propriedades acabem sendo vendidas por valores simbólicos quando o objetivo do proprietário é simplesmente se desfazer do imóvel abandonado. Apesar dos preços chamarem atenção, adquirir um imóvel nessas condições geralmente envolve compromissos que vão além do valor de compra. Muitas dessas casas exigem reformas que podem ultrapassar R$ 10.000 ou R$ 30.000, dependendo do estado da estrutura, além de custos com documentação, registro e eventuais melhorias básicas como rede elétrica, encanamento ou telhado. Mesmo assim, para pessoas que buscam sair de grandes centros urbanos ou que pretendem investir em propriedades rurais com custo inicial muito baixo, municípios como Prudentópolis acabam se tornando uma alternativa interessante dentro do mercado imobiliário brasileiro, especialmente porque o custo de vida local também tende a ser consideravelmente menor do que em capitais ou regiões metropolitanas. Canguçu, Rio Grande do Sul. O município de Canguçu, localizado na região sul do estado do Rio Grande do Sul, é conhecido por possuir um dos maiores territórios rurais da região e uma economia historicamente ligada à agricultura familiar. Ao longo das últimas décadas, mudanças econômicas e o êxodo rural fizeram com que muitas propriedades pequenas fossem gradualmente abandonadas ou herdadas por famílias que já não vivem mais no local. Esse cenário criou um mercado informal de imóveis rurais e casas antigas vendidas por valores muito baixos, principalmente em comunidades afastadas do centro urbano. Em alguns casos relatados em anúncios locais e negociações diretas entre moradores, casas simples ou bastante deterioradas podem aparecer à venda por valores que variam entre R$ 8.000 e R$ 25.000, especialmente quando o proprietário deseja apenas repassar o imóvel para alguém que esteja disposto a utilizá-lo novamente. Grande parte dessas casas foi construída há várias décadas, muitas vezes com madeira ou alvenaria simples, e está localizada em terrenos amplos que originalmente faziam parte de pequenas propriedades agrícolas. Quando esses imóveis ficam desocupados por longos períodos, a manutenção se torna inviável para os proprietários, o que acaba reduzindo drasticamente o valor de venda. Em determinadas situações, o comprador assume apenas os custos de regularização ou pequenas dívidas municipais, enquanto o proprietário aceita um valor simbólico apenas para evitar que o imóvel continue abandonado.
Esse tipo de negociação é relativamente comum em áreas rurais extensas como as de Canguçu, onde a distância entre comunidades e centros urbanos reduz a demanda imobiliária e faz com que os preços permaneçam muito abaixo da média nacional. Mesmo com valores de compra extremamente baixos, é importante considerar que muitas dessas propriedades exigem investimentos adicionais significativos para se tornarem habitáveis novamente. Reformas estruturais, troca de telhados, instalação elétrica e melhorias no acesso à água podem elevar os custos totais facilmente para algo entre R$ 15 mil e R$ 40 mil, dependendo do estado da construção original. Ainda assim, para pessoas interessadas em viver em áreas rurais ou iniciar atividades agrícolas de pequena escala, adquirir uma casa nessas condições pode representar uma forma de entrada muito mais acessível no mercado imobiliário, principalmente em uma região onde o custo de vida permanece relativamente baixo e a disponibilidade de terra ainda é abundante. Pinhão, Paraná. O município de Pinhão, localizado na região centro-sul do estado do Paraná, possui uma das maiores extensões territoriais do estado e uma população relativamente pequena espalhada entre o centro urbano e diversas comunidades rurais. Esse tipo de configuração territorial acaba criando um cenário onde muitos imóveis acabam sendo deixados para trás ao longo dos anos, principalmente quando famílias se mudam para cidades maiores ou quando propriedades passam por processos de herança que demoram a ser resolvidos. Como consequência, algumas casas antigas ou construções simples acabam sendo colocadas à venda por valores extremamente baixos, principalmente quando precisam de reformas ou quando o proprietário deseja apenas transferir a responsabilidade do imóvel. Em negociações diretas entre moradores, já foram registrados anúncios de casas simples com valores que podem variar entre R$ 8 mil e R$ 18 mil, especialmente em bairros periféricos ou localidades rurais afastadas. Grande parte dessas construções foi feita há várias décadas, muitas vezes com materiais simples e técnicas de construção comuns em áreas rurais, como casas de madeira ou pequenas residências de alvenaria construídas em terrenos amplos. Quando esses imóveis ficam desocupados por muito tempo, os custos de manutenção e impostos acabam se tornando um problema para os proprietários, que preferem vender rapidamente por um valor reduzido em vez de continuar acumulando despesas. Além disso, em alguns casos o valor anunciado representa praticamente apenas o custo do terreno ou da regularização do imóvel, já que a estrutura existente pode precisar de reparos significativos antes de voltar a ser habitável. Isso explica por que algumas propriedades acabam aparecendo em negociações locais por preços tão baixos quando comparados ao mercado imobiliário de cidades maiores. Mesmo quando o valor inicial parece extremamente acessível, é comum que compradores precisem investir posteriormente em melhorias estruturais, como substituição de telhados, reforço de fundações, instalação de sistemas elétricos mais modernos ou reformas internas completas. Dependendo do estado da casa, esses custos podem facilmente ultrapassar R$ 20 mil ou R$ 35 mil, principalmente quando a construção passou anos sem manutenção adequada. Ainda assim, para pessoas que buscam uma alternativa mais barata para adquirir um imóvel próprio ou que desejam morar em uma cidade pequena com custo de vida relativamente baixo, lugares como Pinhão acabam oferecendo oportunidades que dificilmente seriam encontradas em regiões mais urbanizadas do país. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Localizado em uma península entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, o município de São José do Norte possui uma configuração urbana e rural bastante particular, marcada por comunidades pequenas e por um número considerável de casas antigas construídas ao longo do século passado. Muitas dessas residências foram erguidas durante períodos de maior atividade econômica da região, especialmente ligados à pesca e à agricultura, mas com o passar dos anos algumas áreas acabaram enfrentando redução populacional. Esse processo fez com que diversos imóveis permanecessem desocupados por longos períodos, levando proprietários a colocá-los à venda por valores bastante reduzidos em comparação com cidades maiores do estado. Em anúncios locais e negociações diretas, não é incomum encontrar casas antigas sendo oferecidas por valores que podem variar entre R$ 8 mil e R$ 30 mil, principalmente quando precisam de reformas estruturais significativas. Outro fator que contribui para esses preços baixos é o perfil do mercado imobiliário local, que funciona de maneira muito mais informal do que nas grandes cidades.
Em muitos casos, as negociações ocorrem diretamente entre moradores da região, sem intermediação de imobiliárias ou grandes plataformas de venda de imóveis, o que permite acordos mais flexíveis. Proprietários que herdaram casas antigas ou que não pretendem mais utilizá-las frequentemente aceitam valores muito baixos apenas para transferir a responsabilidade do imóvel para alguém disposto a reformá-lo ou ocupá-lo novamente. Além disso, algumas propriedades localizadas em bairros mais afastados do centro urbano acabam tendo menor demanda, o que contribui para que os preços permaneçam reduzidos mesmo em áreas relativamente próximas ao litoral. No entanto, adquirir uma casa nessas condições normalmente significa assumir custos adicionais que podem superar várias vezes o valor inicial da compra. Reformas estruturais, substituição de pisos, reparos em paredes afetadas pela umidade típica de regiões litorâneas e atualização de instalações elétricas ou hidráulicas podem elevar o investimento total para algo entre R$ 25.000 e R$ 60.000, dependendo do estado do imóvel. Mesmo assim, algumas pessoas enxergam esse tipo de oportunidade como uma forma de adquirir uma propriedade próxima ao litoral gastando muito menos do que gastariam em cidades turísticas mais conhecidas do Brasil, especialmente porque o custo de vida em São José do Norte continua sendo relativamente baixo em comparação com regiões costeiras mais valorizadas. Guaraciaba, Santa Catarina. Localizado no extremo oeste de Santa Catarina, próximo à fronteira com a Argentina, o município de Guaraciaba é uma cidade pequena com forte tradição agrícola e um perfil populacional bastante ligado às comunidades rurais. Ao longo das últimas décadas, assim como ocorreu em muitos municípios do interior do sul do Brasil, parte da população mais jovem acabou migrando para centros urbanos maiores em busca de oportunidades de estudo e trabalho. Esse movimento gradual deixou para trás diversas casas antigas, principalmente em comunidades rurais e bairros periféricos, criando um pequeno mercado de imóveis vendidos por valores muito baixos. Em negociações locais, especialmente quando os proprietários desejam apenas repassar a propriedade para alguém que realmente vá utilizar o imóvel, casas simples podem aparecer com preços que variam entre R$ 8.000 e R$ 20.000, principalmente quando a construção já tem várias décadas e necessita de reforma. Grande parte dessas residências foi construída entre as décadas de 1970 e 1990, muitas vezes utilizando madeira ou alvenaria simples, com estruturas que eram adequadas para a época, mas que atualmente podem precisar de modernização. Quando esses imóveis permanecem fechados por longos períodos, problemas como infiltração, deterioração do telhado ou instalações elétricas antigas acabam reduzindo ainda mais o valor de mercado. Em muitos casos, o preço anunciado representa basicamente o valor do terreno, enquanto a casa existente é considerada apenas uma estrutura que pode ser reformada ou reconstruída. Como Guaraciaba possui uma economia baseada em agricultura familiar e pequenas propriedades rurais, o mercado imobiliário local tende a funcionar com negociações diretas entre moradores, o que facilita acordos com valores bastante acessíveis. Apesar do valor inicial parecer extremamente baixo, quem compra uma casa nessas condições geralmente precisa investir em melhorias para torná-la confortável e segura novamente. Dependendo do estado da estrutura, reformas que envolvem troca de telhado, substituição de pisos, revisão elétrica e reparos em paredes podem elevar o investimento total para algo entre R$ 15.000 e R$ 40.000. Mesmo assim, para pessoas que buscam um estilo de vida mais tranquilo ou pretendem trabalhar com agricultura familiar, adquirir uma propriedade em cidades pequenas como Guaraciaba pode representar uma alternativa muito mais barata em comparação com mercados imobiliários de regiões metropolitanas. São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. O município de São Miguel das Missões, localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul, é conhecido principalmente por seu patrimônio histórico ligado às antigas reduções jesuíticas e pela presença das ruínas missioneiras que atraem visitantes de várias partes do país. Apesar dessa importância cultural, a cidade possui uma população relativamente pequena e uma economia baseada principalmente na agricultura e em atividades ligadas ao turismo histórico. Como acontece em muitos municípios desse porte, a oferta de imóveis costuma ser maior do que a demanda em determinadas áreas, especialmente quando se trata de casas antigas construídas há várias décadas.
Em algumas negociações locais, principalmente quando a estrutura do imóvel já precisa de reparos significativos, casas podem aparecer à venda por valores entre R$ 8.000 e R$ 25.000, sobretudo em bairros mais afastados do centro histórico. Essas residências geralmente pertencem a famílias que se mudaram para cidades maiores ou que herdaram propriedades que já não utilizam com frequência. Quando a manutenção do imóvel deixa de ser prioridade, problemas estruturais começam a surgir, como desgaste de telhados, infiltrações ou deterioração de partes da construção. Em vez de investir em reformas, muitos proprietários optam por vender rapidamente por um valor reduzido, especialmente se encontrarem alguém disposto a assumir a responsabilidade pela recuperação do imóvel. Como o mercado imobiliário local é pequeno e bastante informal, negociações diretas entre moradores acabam sendo comuns, o que explica por que algumas propriedades aparecem com preços muito abaixo da média de outras regiões do país. Mesmo com valores de compra relativamente baixos, a restauração de casas antigas nessa região pode exigir investimentos consideráveis, especialmente quando a construção ficou abandonada por muitos anos. Custos com substituição de telhados, reforço estrutural, reforma de interiores e atualização de sistemas elétricos ou hidráulicos podem elevar o investimento total facilmente para algo entre R$ 20.000 e R$ 50.000, dependendo das condições da casa. Ainda assim, algumas pessoas enxergam nesses imóveis uma oportunidade interessante de adquirir uma propriedade em uma cidade histórica do interior do Rio Grande do Sul pagando muito menos do que pagariam em áreas urbanas mais desenvolvidas. Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Situado na região nordeste do Rio Grande do Sul, o município de Lagoa Vermelha possui uma economia regional baseada principalmente na agropecuária, na produção de grãos e em atividades ligadas ao setor alimentício. Embora seja uma cidade um pouco maior do que outras da lista, ainda apresenta características típicas do interior, com bairros antigos e diversas casas construídas há várias décadas. Com o passar do tempo, algumas dessas residências acabaram ficando desocupadas, principalmente quando famílias se mudaram para cidades maiores ou quando imóveis herdados ficaram sem uso definido. Esse tipo de situação contribui para que determinadas propriedades apareçam à venda por valores muito abaixo do esperado, especialmente quando precisam de reformas extensas. Em negociações locais, casas simples ou bastante antigas podem surgir com valores que variam entre R$ 8.000 e R$ 30.000, dependendo da localização e do estado da construção. Muitas dessas casas foram construídas entre as décadas de 1960 e 1980, utilizando materiais e técnicas comuns na época, o que significa que várias delas hoje apresentam problemas estruturais ou instalações desatualizadas. Quando um imóvel permanece vazio por muitos anos, a deterioração natural acaba reduzindo significativamente seu valor de mercado, principalmente se o proprietário não deseja investir em reformas antes da venda. Em situações assim, o preço anunciado acaba refletindo apenas o valor do terreno ou a urgência do proprietário em concluir a negociação rapidamente. Como o mercado imobiliário local não possui a mesma pressão de demanda que existe em grandes cidades, essas oportunidades acabam aparecendo ocasionalmente em anúncios locais ou negociações diretas entre moradores. Mesmo quando o valor de compra parece extremamente baixo, é importante considerar que transformar uma dessas casas em um imóvel confortável exige investimentos adicionais. Dependendo das condições da estrutura, reformas que envolvem troca de telhado, substituição de instalações elétricas, melhorias no sistema hidráulico e renovação de ambientes internos podem elevar o custo total para algo entre R$ 25.000 e R$ 60.000. Ainda assim, para pessoas que procuram adquirir um imóvel próprio sem recorrer a financiamentos elevados, cidades do interior como Lagoa Vermelha podem representar uma alternativa viável, principalmente porque o custo de vida na região continua sendo relativamente mais acessível do que em grandes centros urbanos. Como vimos, em algumas cidades do interior do Brasil ainda é possível encontrar casas com valores extremamente baixos, principalmente quando são imóveis antigos ou que precisam de reforma. Apesar do preço chamar a atenção, cada oportunidade tem suas próprias condições e custos que precisam ser analisados antes de qualquer decisão. Mesmo assim, para quem busca uma vida mais tranquila ou quer começar do zero em um lugar diferente, essas cidades podem representar uma alternativa que muita gente nunca imaginou. Se você gostou do vídeo,
Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar descobrindo curiosidades e oportunidades escondidas pelo Brasil.